Estamos de volta para aquela revisão, e revisão de aula do Enem, com certeza, é rever assuntos diversos, né? A gente pode fazer o que a gente quiser nessa revisão. Mas essa aula já deu um pontapézinho ali, né? Já verdade. mostrou já um detalhezinho com relação à porcentagem, já mostrou um detalhe com relação à razão, à comparação a unidades de medidas. Isso quer dizer que pode ser um grande spoiler do que está vindo pela frente aí. Né? E aí, claro que a gente está junto com vocês para cada momento desses. Vamos lá? Vamos dar uma revisada então? Assuntos que caem de matemática no Exame Nacional do Ensino Médio. Olha lá, aula de número 27.2, Super Enem, ativar. Primeiro a gente vai ver um pouco de porcentagem, né? Isso. Lembra? Aqui nós temos a definição de porcentagem, é uma razão por 100, olha lá, por 100. Aí nós temos alguns exemplos, 25% é 1/4. É o mesmo que dividir por 4, né? Isso. Aham, e aí, claro, né, a gente sempre vai pensar que toda vez que tiver porcento é dividir por 100, seja o que for, tá? Temos aquele aumento, temos descontos também sucessivos, né? Descontos, e aí isso aí a gente vai entender melhor nas aulas seguintes que vão tratar da matemática financeira, tá certo? Beleza? Beleza. Vamos aqui um pouquinho para as unidades de medida. Vocês viram que a gente trabalhou na aula lá? Sim, o tal sim. do... Como é o nome? Micrômetro. Micrômetro. Tem o nanômetro. Que é a milionésima parte do de um metro, né? E aqui nós temos algumas unidades de medida, né? Do Descomplica, olha que legal. Tem para volume, velocidade, comprimento e superfície, né? Quando calculamos aí cálculo de área e tudo mais. Volume também está associado a capacidade, né? Então a gente pode ter isso também a ver com litros, né? Então olha que bacana, tem até um desenho aqui já para representar, né? E na aula nós citamos uma questão de pesquisar sites de confiança para estudar. Aqui, ó, Descomplica é uma página que você pode entrar lá e assistir aula, exercício resolvido, ver resolução de exercícios, tudo de maneira bem prática e olha, com uma equipe bem qualificada também. Assim como nós. Isso mesmo. E também temos aqui um pouquinho sobre razão, né? A gente até viu isso aí já, mas a gente sempre é bom tá vendo novamente, porque está envolvendo porcentagem, né? Quando fala de razão, a definição é uma fração, é uma divisão, né? Razão é fração, é divisão. E dentro disso a porcentagem está inclusa, que é uma razão onde o denominador é 100. Beleza? Beleza. E o mais legal também aqui falado, né, professor Maurício, é que aqui a gente tem um tal de SI, né? Sistema Internacional de Unidades, vamos ver numa aula aí, né, que fala da notação científica, fala do Sistema Internacional de Unidades. O que é esse Sistema Internacional? É uma unidade que se convencionou no mundo inteiro. Então, o metro, ele é metro e tem aquela unidade de medida em todo o mundo, né? E foi criada justamente para estabelecer um padrão. Por quê? Tinha esse costume de medir com palmos, com pés, com polegadas, com jardas, com cúbito, com nós. Agora tu imagina, medir com pés, né? Meu pé tem um tamanho bem menor. O meu tem outro, que o pé do professor Maurício. Maior. Então, dependendo, né? Medido com polegadas também. Cada um tem um tamanhozinho de dedo polegar, né? Então as medidas ficavam diferentes, né? Isso era feito na época dos reinados, né? Que o padrão do rei era o que determinava, né? Então, para cada reinado tinha um padrão específico. Agora você imagina só, tudo isso perdeu o significado? Não. Padronizou-se também. Agora a polegada tem um tamanho centímetro, o pé tem um tamanho padrão. Por quê? Porque se existe essa medida, nós vamos ter que trabalhar. E o Enem cobra, às vezes, essas medidas. Tem até as TVs, né? Não são em polegadas. Uma TV de 50 polegadas. Então, agora a polegada ela tem um valor determinado por um padrão, né? Que é universal. Senão, a gente ficaria ali com... As TVs iam mudar de polegadas, né? Porque a minha polegada é uma, a sua é outra, né? Beleza. Mas tudo isso faz parte aí do desenvolver para as questões do Enem que estarão contempladas aí na atividade de sala. E agora tá com vocês. Até lá!
Olha aí, estamos de volta, sempre com muita alegria, não é, professor Maurício? Sempre. E ela tá mais alegre porque ela achou um café. E em algum lugar tinha café. O café Cheiro de café. é fantástico. O café movimenta mundos, nos dá muita energia. Claro, também não pode muito, né? Tem que ser uma coisa equilibrada. Olha aí, já não pode muito. Galera, quando eu for visitar a escola de vocês, prepara um cafezinho pra prof. De certeza que vocês vão me agradar, tá? Mas pode também ser um bolinho de fubá, também, um bolinho de nega maluca, né? Também não me importa, não. Um bolinho de chuva, um bodó. Eu gosto também. Você gosta também, né? De bolinho de chuva. Então, tudo bem, a gente aceita. Mas, brincadeiras à parte, a nossa vontade sempre é de visitar as escolas, né? Chegar até perto de vocês, mas nosso ofício aqui é maior, né? São muitas aulas para gravar, então é difícil a gente sair desses estúdios. Mas quem sabe? Vamos lá então? Atividade de sala, hora das correções. Desenrola, bate e resolve tudinho. Olha lá. Na telinha então, questão de número 1. Enem de 2020, questão 148. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Tipo A. Ambas de formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... então aqui é trabalhar com as equações. Só com as equações e aquela porcentagem que ele deu lá. Só isso. Beleza. Então, primeiro a gente tem que saber o volume, né? Qual é o volume de um cilindro, né? Porque aqui está em formato cilíndrico, né? Lembra lá, né? O volume... Cilindro. Vamos lembrar o que é o cilindro, o bichinho, isso né? Aí, esse aqui. Depois nós temos que... O volume é área da base vezes a altura, né? Sabendo que a nossa área da base é um círculo, nós temos que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então esse é o volume. Só que ele disse que tem um negócio que uma tem a altura diferente da outra, não é? É, porque uma tem 25% da outra, né? É igual. E 25% é mesmo que é mesmo? 1/4. Dividir por 4. Então posso pegar essa equação e dividir por 4? Sim, a altura, não é? Vamos tirar então esse negocinho aqui, porque a gente já pode fazer isso, né? E aí, porque ele quer saber, na verdade, aqui, ó, qual é o raio. Se o raio denotado da caixa d'água do tipo A é R, né? Então o raio da tipo menor, B, né? O raio da maior é R. Já tem um Rzinho aqui já, né? Já tem, então R. E ele quer saber a do tipo B. Então vamos dividir por 4 aqui? Sim. E aí? Vamos para do tipo B. A do tipo B agora. A do tipo B. Esse é o tipo A, não é? Que é 25%? Volta lá. Muito bem. A do tipo B é igual a 25% da altura do tipo A. Então quer dizer 1/4 do tipo A. Certo? Então vamos fazer a outra altura e igualar as duas. A outra é só o πr ao quadrado vezes H. Essa aqui é a do B, né? Isso. Beleza. E a do A? A do A a gente vai ficar com ela mesmo, né? A do A vai ser o próprio πr ao quadrado sobre vezes o H, né? E agora, igualando as duas, o que a gente vai fazer? As duas. Porque a gente tem πr ao quadrado vezes H dividido por 4 igual a πr ao quadrado vezes H. E aí? Só que aí, no caso, os R's, um tem que ser menor, o outro maior, né? Só para... sim. Porque ele vai achar o R para não ficar igual, senão fica igual. Vamos botar o R, mas é que uma vai ficar em função do R da outra, né? Isso, R1, R2, né? Pode ser também. RA, RB, né? RA, RB. Então vamos botar aqui um RB nessa aqui, né? E o RA nessa aqui. Beleza? Beleza. E aí, o π a gente pode cortar, né? O π a gente pode cortar? E o H também? E o H também. Então, vamos aqui continuando. Então agora eu quero o raio do B, né? Isso. Raio do B. Então vamos lá. Se eu quero o raio do B, esse 4 está dividindo, vamos passar multiplicando? Multiplicando. Já cortamos o que era possível, né? Então temos o raio do B ao quadrado, vai ser igual 4 vezes o raio do A ao quadrado. Como eu não quero um raio ao quadrado, eu vou tirar a raiz, né? Então vamos para cá e vamos lá. O raio do B, vamos botar assim, vai ser a raiz quadrada de 4 vezes o raio do A ao quadrado.
E aí aqui a gente tem alguns recursos, né? Que a gente pode cortar o nosso expoente Isso. e calcular a raiz do número 4, né? Então, o raio do B vai ser raiz do número 4? 2. Já cortamos o expoente, então vai ser 2 vezes o raio do A. Muito bem! Alternativa correta, acho que aconteceu um erro. Se fosse o raio do A, seria metade do raio do B. Mas como é o raio do B, É o dobro do raio do A. É 2 vezes o raio do A. Então, a alternativa correta é a letra B. Muito bom. Vamos para mais uma? Vamos lá? Se liga no Enem, questão de número 2, 2020. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. Já sublinha essa informação. 20.000 folhas. A densidade superficial do papel A4 é medida pela razão da massa de uma folha pela sua área. Então, massa por área é de 75 gramas por metro quadrado. Então, essa é a densidade, não é? 75 gramas por metro quadrado. A área de uma folha de A4 é 0,062 metros quadrados. Então, a gente tem uma folhinha, né? Uma folhinha A4 tem área de 0,062 metros quadrados. E a densidade é dada em 75 gramas para cada metro quadrado. Por aí a gente já pode ter uma noçãozinha de quanto tem, então, de massa, uma folha dessa daí, folha, não é? porque é 75 vezes 0,062. Isso. 75 vezes 0,062. Aqui nós vamos ter a massa de uma folha de papel A4. Isso, que ele já diz que é a razão, né? A medida pela razão da massa de uma folha desse papel pela sua área, né? Isso. Beleza. Vamos ver o que ele quer? Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Então vamos ter que ver quanto que é a massa de uma folha e multiplicar por 20.000? Sim, são 20.000 folhas. Isso. Então vamos lá, 75 vezes 0,062. Eu faria 75 vezes 62 e depois eu acrescentaria os zeros, não é? 75 vezes 0,062, é isso? Isso. Vai dar 4,65 gramas. 4,65 gramas. Isso porque esse 75 é por metro quadrado, né? E a folha tem 0,062. Tem menos de 1 metro quadrado, então a massa vai dar menos do que 75 gramas. Agora, são 20.000 folhas que um pé de eucalipto rende? Então é só multiplicar isso aí por 20.000? 20.000. Então vamos lá e temos um segundo momento, então, que a gente vai fazer o 20.000 vezes 4,65. 93.000 gramas. 93.000 gramas. Ah, mas não tem essa resposta. Não tem, mas está bem prático, não é? Ó, primeiro que qual é o que tem 93 aqui? Só a letra C e E, né? Então a gente já poderia descartar essas outras todas, né? Isso. O que a gente vai fazer? Trabalhar com as unidades de medida. Ele está perguntando quantos quilos, né? Quilogramas. Então, quantos quilos? E aí, a gente pode fazer a nossa tabelinha, né? Se a gente quiser. A tabelinha diz que nós temos quilograma, hectograma, decagrama e grama, né? Isso. Então, se a gente for completar aqui a nossa tabelinha, que eu gosto muito dela, se a gente for completar ela aqui, a gente vai começar com zeros aqui, vai até chegar lá no quilograma, né? Isso. 0 são 3, depois tem o 93? Isso. Beleza, paramos aqui. 93. Então, exatamente 93 quilogramas. Certinho? Muito boa. Eu acho que o segredo estava naquela densidade, não é? É. De 75 gramas por metro quadrado. Já, né? Beleza, legal essa, não é difícil. Eu acho que a parte mais difícil seria essa multiplicação aqui, né? Mas que a galera tem que usar alguns recursos aí, que nem o professor Maurício disse. Multiplica o 75 por 62 e depois coloca as vírgulas no lugar correto aí, né? Beleza. Joinha, vamos de questão número 3, ainda tem mais uma, bora ver. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 metros de sua casa, 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade de 22 litros. 5 litros para cada 100 quilômetros, ou seja, 20 quilômetros com 1 litro, não é? Isso, porque é uma razão, né? Isso. Já podemos começar aqui, uma razão. Opa. Ficou bonito. Ficou lindo.
Canetinha, a razão de 100 pra por 5, 5, né? dá Ou 20 seja, 100 quilômetros. km por 5 Litros. litros. Então, 20 km por litro. E como o tanque tem 22 litros de capacidade, a gente já sabe que ele pode rodar 22 vezes 20, Vezes dá 20. 440 quilômetros. Vezes 22. Uhum. Vai dar 44 com 0, 440 quilômetros. É o que ele consegue Com o tanque andar cheio. com o tanque cheio. Isso. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para o reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Uhum. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta. Ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Ah, então, peraí, ele tem então que rodar, o tanque roda 440 e ele quer parar no posto Estrela, quer colocar combustível para rodar mais 200 quilômetros. Uhum. Ah, então 200 quilômetros com o que ele faz aí dá mais 10 litros. Mas dá pra gente poder fazer um trajetinho Dá também. sim, vamos fazer o trajeto? Como é que começamos aí mesmo? Ele tá... Cadê? Ah tá, a pergunta é, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é? Então, ele tem que saber o seguinte, ele tem que completar os 500 quilômetros, e tem que rodar mais 200 lá dentro. O tanque dele só faz 440, não é? Uhum. O posto Estrela, faz um mapinha lá, ele fica no quilômetro 80 Tá, quilômetros. então temos 500 quilômetros, certo? Isso. Do 0 ao 500. 500. O posto Estrela está a 80 quilômetros do destino. Aqui, né? Isso, 420, não é? Então vamos lá, Na ida. aqui, o posto Estrela tá aqui, 420. no 420. Isso. O tanque dele faz 440. Uhum. Então significa que quando ele chegar ali... Ele consegue ir e e chegar lá. aqui e ainda sobrar 20 litros. litros, né? Beleza. 20 litros? Não, 20 para 20 quilômetros dá É, quantos não, ele litros? consegue rodar 20 quilômetros ainda, não é em Isso, litros, é. km. Ele consegue fazer Ele ainda consegue rodar 20 quilômetros. quilômetros Então quando ele ele vai chegar ter no Porto Estrela. Isso, ele vai ter que rodar, olha só. Ele tem que rodar mais 80 para chegar na cidade. Que é essa distância aqui, Isso, e mais 200 na cidade e voltar. Tá, então ele precisa então de 80 para ir. para ir, mais 200 para rodar lá dentro, E mais 500 para voltar? Não, mais 80 para voltar. Ah, ele volta até o posto Até o novamente, posto só, verdade. isso. Ele quer saber não só precisa. para reabastecer. É, para chegar no reabastecimento, a pergunta é essa, né? Então ele precisa... Isso em quilômetros. Isso em quilômetros, né? Então, 360, né? Só que tem 20 já, não é? 360. 360, já tem 20. Vamos descontar, né? Vamos fazer outra Isso. corzinha aqui. 360 menos os 20. Isso tudo em quilômetros, tá? Não é litros não, tá? Em quilômetros. Então temos aí 340 É quilômetros o que ele precisa reabastecer. para rodar, né? Ah, como ele faz 20 quilômetros com 1 litro, então 340 quilômetros. Isso, que a gente já chegou a essa conclusão Isso. aqui, né? Que 20 quilômetros com 1 litro. Para fazer 340, só dividir então 340 por 20. 20, isso E mesmo. marcar a resposta certa? Certinho. 340 dividido por 20, corta, né? Corta, vai ficar 34 por 2, que é 17. 17, então, é a quantidade mínima de combustível em litros que ele precisa, né? Para chegar no posto Estrela de novo e fazer um reabastecimento. Beleza! Perfeito. Depois eu junto tudo. Legal, né? Eu gostei desse, achei bem legal. A gente pode fazer um desenhinho, fazer aquela representação. Eu gosto muito de fazer, né? Quando fala assim, desenha, né? Desenha, eu gosto dessa parte, desenha mesmo, tem que desenhar, né? Muitas das vezes o desenho vai favorecer você a chegar numa resposta correta. E eu achei legal ela porque, assim, o desenrolar da questão te causa algumas dúvidas. Por exemplo, chegou aqui, tem 20, mas 20 o quê? Litro ou quilômetro? Tu vê que a hora que eu tava falando, mas tem que voltar 500. Não, mas era até o posto, porque ele diz assim, ó, é suficiente para fazer o segundo, chegar, reabastecer no posto Estrela novamente, fazer o segundo reabastecimento. O mínimo é 17 litros. Ele pode colocar um pouquinho mais, porque pode ter imprevisto? Pode, mas
pelo problema aqui, o mínimo palavrinha é 17. mágica na matemática e nos Mínimo. problemas, né? Mínimo, pelo menos, e aí a gente vai se adaptando, certinho? Beleza. Mais 3 questões do Enem, Mais top, 3. hein? Uma Legal. aula com 7 Com questões. 7. Uau! Então, finalizamos por aqui mais essa aula muito legal do Enem. Eu, particularmente, estou gostando muito. A gente está trabalhando com vocês estão vendo que não é bicho de 7 cabeças e realmente dá para desenrolar de boa. Certinho? Ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!